A casa caiu para o Júlio Casares e o conselho do São Paulo ali, o pessoal dos conselheiros, eles pedem uma renúncia imediata do presidente de São Paulo diante dos fatos que aconteceram agora e que são realmente, meus amigos, bizarros. São coisas assim escabrosas que têm acontecido no São Paulo Futebol Clube e que não tem como passar batido mais. O São Paulo, depois de tomar uma goleada absolutamente histórica, em pleno Maracanã ali, teve a cerejinha do bolo de ser o técnico Zubeldia, né? O Crespo, ele também sai ali com falas, assim, absolutamente profundas, complicadas e que dá uma conotação também de um São Paulo completamente remodelado para o ano que vem. Mas isso, teve o Júlio Casares se pronunciando e ele falando também que eles tiveram que antecipar o planejamento de 2026, o que resultou em demissões e também em planejamento para mudanças, e é o que eu vou falar com vocês aqui hoje e agora, e vai ser um vídeo muito esclarecedor. Eu vou trazer tudo que tem para falar aqui, que são muitas coisas que eu separei aqui. Então, vamos lá, dá um trabalhão, chega nesse like aí para você engrandecer o vídeo e compartilhe ele por aí para espalhar esse videão, mas assim, dá um trabalhão para poder compilar tudo, então aqui, e agora eu quero deixar você muito bem esclarecido, que fique tudo muito claro, porque o São Paulo, ele não é a draga que estava em campo ontem, coisíssima nenhuma, o São Paulo não acabou e o Casares caiu ou não caiu? Vem comigo aí, vamos lá. Bom, se você tiver de boa aí também, quiser fazer parte dessa família que só cresce, se inscreva aqui no canal e tamo junto, vamos nessa. O São Paulo Futebol Clube, ele tem uma derrota ótima. Ah, mas foi 6-0. Foi ótimo. Se o São Paulo perde de 2-1 ontem, ele não iria escancarar um problema que estava diante de nossos olhos, mas que ele não era nada alarmante a ponto de ter demissões dentro do São Paulo. Se tivesse sido 1-0 pro Fluminense, aquele 2-1 pro Fluminense, nada disso teria acontecido não, viu? Mas como o São Paulo toma um 6-0, algumas coisas se anteciparam e ficou muito top. Vamos lá. E top mesmo. O Carlos Belmonte... primeiramente, vamos na linha aqui dos fatos, aqui na timeline correta. O Luiz Gustavo, ele chega depois na beira do campo ali numa entrevista. Muito calor humano, realmente. O Luiz Gustavo estressadaço por conta da derrota. E ele joga tudo no ventilador, colocando a diretoria do São Paulo como uma das maiores incompetências de todos os tempos. Uma diretoria formada por incompetentes e, inclusive, caras que não eram do ramo do futebol, como o Belmonte, por exemplo. E o Luiz Gustavo, ele é taxativo. Ele chega e fala assim, ó, tem que ter cada um cuidando do seu, como quem quer dizer que o São Paulo estaria abandonado. E aí, logo em seguida, o Rui Costa, com uma hipocrisia que poucas vezes vimos na vida, o Rui Costa, ele chega e fala, mas eu vou chamar o Luiz Gustavo para conversar, quero saber o que tem para melhorar aí e tal, porque segundo o Rui Costa estava tudo bem, que a gestão é maravilhosa e tal. Então, ainda bem que o Luiz Gustavo chegou e deu no meio de uma palhaçada, né, igual essa diretoria do São Paulo. Muito obrigado, viu, Luiz Gustavo? Eu não canso de te agradecer, não. Muito obrigado por expor a patifaria que é essa gestão do Júlio Casares. Bom, fomos dormir, né, com aquele problemaço, acordamos com o Belmonte praticamente no nascer do sol, o Belmonte se desligando do São Paulo, sendo demitido mesmo, né? E aí o Belmonte sai do São Paulo, o São Paulo solta uma nota colocando o Belmonte como demitido. E isso aqui, essa história, ela ficou meio com duas verdades. A princípio, o Belmonte teria saído, se demitido, pedido demissão para fazer uma nova chapa. E depois o São Paulo, com o Júlio Casares prontamente acelerando ali para não parecer que o Belmonte o abandonou, né? Porque imagina a vergonha, seu diretor de futebol sai, fica toda a carga da culpa da gestão horrorosa, medíocre, patética pro Júlio Casares. Poxa, até o Belmonte, que era o diretor de futebol, picou a mula. Fica pro Casares a vergonha, apenas. Então o São Paulo solta uma nota rapidinho, dizendo que o Belmonte e o Chapecó e o Nelsinho, que é do grupinho do Belmonte ali, não fazem mais parte do São Paulo, não atuam mais no São Paulo ali agora nessa gestão. E isso, o Júlio Casares, ele foi bem vaselina, sabe aquele que escorrega rapidinho, ele escorrega ali, porque a verdade mesmo é que o Belmonte vai montar uma chapa para ele. O Belmonte deve inclusive concorrer à presidência do São Paulo, mas eu já falo sobre isso daqui a pouquinho. Então o Belmonte sai do São Paulo, o que já é um progresso, já é um avanço. O Belmonte saindo, ficando o Casares ainda, fica o problema.
Belmonte, pra mim, era um problema. Casares também é um problema. É tudo horroroso. Todos gestores patéticos. Só que o Casares agora ele tem a obrigação de dar uma resposta imediata pro torcedor. E essa resposta imediata é melhorando o time do São Paulo. Ele tem que melhorar o time do São Paulo. Ele prometeu pro técnico Hernan Crespo que o São Paulo iria não ter dinheiro para investir até dezembro, mas que passou dezembro, começou janeiro, o São Paulo já tem que investir dinheiro. Palavras do próprio Hernan Crespo na coletiva. Então, essa resposta tão imediata que nós queremos é uma resposta ali que nós estamos para ver. O São Paulo vai trocar o elenco. O São Paulo vai trocar o departamento médico. O Casares acaba de dar uma entrevista e ele fala que a parte do departamento médico, preparação física, isso vai ter mudanças enormes. Então achei interessante esse 6-0 por conta disso. Não temos mais Belmonte, Nelson e Chapecó. Você pode até achar que eles não eram um problema, era o Casares, e eu concordo com esse tipo de pensamento. Mas até ontem, eu achava que o Belmonte era um problema muito sério no São Paulo e queria que fosse embora. Sumiu e estou feliz da vida. Agora, o Casares tem que sumir também. O Casares é o próximo da vez a ter que sumir. Agora, o Luiz Gustavo colocou tudo no ventilador. O Crespo, ele também coloca no ventilador, ele também expõe a diretoria quando ele fala que ele quer dar um avanço muito maior com o time do São Paulo, que ele ama o São Paulo e coisa e tal. Então o Júlio Casares, por um lado, fala que o Crespo fica, e o Casares, por outro lado, fala que ele fica também. Mas nada está garantido. E eu acho que a retaliação dessa diretoria vai ser grande para com o Crespo e também Luiz Gustavo, que foram os caras que falaram, né? Expuseram o São Paulo. Se tivesse uma fala do Caleri, Lucas Moura, sei lá, quem mais aí? O Marcos Antônio, Arboleda, pode ser que viesse nesse mesmo tom. Um tom de que a diretoria do São Paulo abandonou o tricolor e que agora o tricolor, ele é abandonado, ele não consegue os resultados em campo. Né? Eu não vou ficar explicando aqui, assim, por que o São Paulo tá em crise. Isso todo mundo tá acompanhando, né? E um dos pivôs também, um dos problemas centrais dessa crise atual foi que afastou o time do Morumbi numa reta final. Então os jogadores que estão precisando renovar o contrato, tipo assim, Rigoni, que não é ninguém no São Paulo, mas um Luiz Gustavo, vários e vários caras tendo que mostrar serviço pro torcedor, não podem jogar no Morumbi mais. Então daí também vem um descontentamento do elenco do São Paulo. O elenco do São Paulo hoje, ele não tem que falar nada. Nada. Perderam de 6-0, foi nojento aquele jogo. Agora, os caras que estão machucados talvez possam, né? Tipo assim, o elenco do São Paulo que foi montado, talvez ele possa falar. O Casares assume os erros. Ele fala que o ano realmente foi horrível, que o ano foi mal planejado, que o ano não foi nada do que o São Paulo queria. O medo que dá é que o Júlio Casares esteja faltando com a verdade. Ele esteja admitindo algumas culpas aí para nós, São Paulinos, dormirmos mais tranquilos, e por trás ele pode, com o CEO dele, que é esse Carlo Magno que apareceu do nada, ele pode estar puxando o tapete de elenco do São Paulo, jogadores de hombridade e decência e caráter, que, como o Luiz Gustavo, por exemplo, ele pode estar puxando o tapete dos caras na surdina e principalmente do técnico Hernan Crespo. O Hernan Crespo, em todas as coletivas até agora, ele se excluiu de falar de reforços. Reforços, diretoria. Departamento médico, fale com o médico. É planejamento para o ano que vem? Diretoria, vamos ver, diretor de futebol. O Crespo, ele se coloca numa paixão enorme com o São Paulo, num respeito enorme com os São Paulinos, mas ele não passa o carro na frente dos bois. Ele deixa cada um responder pelo seu próprio departamento. Não vai falar de médico, não vai falar de contratação e venda. Isso é diretoria e médicos. O Luiz Gustavo, ele fala isso. Cada um tem que cuidar do seu e tentar melhorar. Então o Crespo, quando ele vê que o departamento médico não melhora, ele também não responde pelo departamento médico. E isso deve estar incomodando a diretoria de Júlio Casares, a presidência do Júlio Casares. Porque ele tem o Crespo lá, deixando suficientemente claro para qualquer um que queira ver que o Crespo ele não vai assumir a bronca que foi uma incompetência plena da diretoria do São Paulo. E não é só uma incompetência. Uma incompetência é quando você não sabe fazer. A diretoria do Casares, ela não demonstra apenas não saber fazer, ela demonstra também a má vontade.
demonstra, acho que má vontade é um termo que eu posso usar aqui. Eu penso outras coisas a mais, tá? Mas eu vou falar só o que eu posso falar aqui, que o Júlio Casares, a impressão que dá é que tem má vontade. Má vontade de ser campeão, má vontade de montar um elenco capacitado, má vontade de contratar os jogadores certos e pegar uns atalhos e contratar do agente, empresário tal, sabe? Assim, me parece isso. Me parece que não é só incompetência, é má vontade também. E aí, o São Paulo se vê numa situação de, muito provavelmente, o Crespo perder o emprego. O Crespo deve ter o tapete puxado agora no time de São Paulo, acabando esses próximos 2 jogos aí, 3 que faltam, 2, né? 2 que faltam. E o Luiz Gustavo, esquece, esse aí vai ter o tapete puxado também. Porém, aconteceu algo interessantíssimo nesse meio do caminho. Além da questão do Belmonte ter saído, o São Paulo também tem a possibilidade do Belmonte montar uma chapa nova de oposição. Só que não é uma oposição fajuta, mequetrefe, lixão, como eram as oposições do São Paulo antigamente. Agora, grupos políticos fortíssimos dentro do São Paulo estão realmente rachados. E o Belmonte, ele traz consigo muitos votos. Ele leva com ele muitas pessoas que votam de verdade para ele poder tentar concorrer à presidência do São Paulo. E também tem um boato aí que ele vai se juntar com Vinícius Pinotti, o cara que deu aquele dinheiro, emprestou aquele dinheiro para comprar o Centurion. E aí, com aquele dinheiro emprestado, ele entrou para dentro da política do clube e ele é um cara que, como gestor de negócios, é uma capacidade plena e que ele iria juntar com o Belmonte, que tem os votos, para poderem fazer uma chapa, e também tem o rumor do Marco Aurélio Cunha juntando. Falei sobre isso já em alguns 2 vídeos aqui para trás no canal, né? Marco Aurélio Cunha, Vinícius Pinotti e Carlos Belmonte montando a chapa de oposição. Aí não veio a demissão do Belmonte, agora veio. Então agora a briga política está instaurada e de maneira gigantesca, de forma linda de se ver, e tomara que agora a diretoria do São Paulo seja outra. O que aconteceu de última hora? Isso é hoje, tá? Que é uma coisa muito boa que foi feita. Um grupo de conselheiros do São Paulo fizeram uma carta, emitiram uma carta, eu li a carta. É uma carta grande, assim, que os conselheiros, eles falam que o Júlio Casares, ele levou o São Paulo pro buraco, em outras palavras, né? Eles usam termos ali técnicos e tal, eles usam tipo assim, gestão temerária, né? Pra falar, você só fez você só fez bosta, você levou o São Paulo pro buraco. O que seria uma gestão temerária? É, por exemplo, você colocar o Belmonte no cargo de diretor de futebol, sendo que ele nunca mexeu com futebol. É você colocar, por exemplo, aí um Galopo na brincadeira com o São Paulo, com um suposto investidor que iria colocar o dinheiro, e era uma transação de criptomoeda com banco e tal. Nunca apareceu investidor, sei lá se foi com criptomoeda. Eu sei que o Galopo custou pro São Paulo 8 milhões de dólares, segundo o balanço do Banfield, que o Banfield divulgou 8 milhões de dólares. Na oportunidade, os 48 milhões de reais, o que seria uma das contratações talvez a mais cara da história do São Paulo. Dito isso, o São Paulo contratou Orejuela, Éder, Nicão, tudo para emprestar. Tudo jogador contratado para ser emprestado. O São Paulo abastecendo os seus rivais, comprando com dinheiro que não tem para emprestar para os seus rivais e trazendo jogadores veteranos, né? Vendendo a equipe de base de uma maneira assim assombrosa, de uma maneira jamais vista. Concordo que vendendo num montante grande fica legal no fim das contas, mas a venda do Henrique Carmo, nada vai justificar isso. A venda do Matheus Alves, nada vai poder justificar a do Matheus Alves. Então o Júlio Casares, ele fez a gestão temerária dita pelos conselheiros. E agora, os conselheiros emitem uma carta pedindo pro Casares se demitir, se afaste. Eles usam o termo renúncia. Renuncie ao cargo, Júlio Casares. Eles pedem essa renúncia imediata. E aí, nós podemos pensar, porra, se o conselho tivesse alguma coisa concreta, vamos imaginar que o Casares foi pego no pulo ali, de madrugada, assinando um contrato que não podia, fazendo coisa errada. Se o conselho tivesse isso, o conselho entraria com o lance do impeachment, sabe? Aqui você cometeu um deslize, um erro, sei lá o que, o crime, você errou aqui. Então tá aí, impeachment, Casares, acabou, sai como quem nunca chegou, iria embora, pega uma mãozinha na frente e uma atrás e vai embora sem nada. Isso seria top. Só que eles não têm essa prova, sabe? Eles não têm esse material para poder ser suficiente ao impeachment. Então eles fazem uma carta de renúncia, pedido de renúncia. Sai daí. O negócio chega pra mim e fala, Ju, eu não tô gostando do seu trabalho, não. Sai do seu canal. Tipo assim, fala, meu amigo, não vou sair. É o que o Casares pode falar. Meu amigo, não vou sair. Agora,
uma coisa é você pedir a renúncia em alguns lugares, que logicamente que seria utópico acreditar na renúncia. Agora o Casares, se quiser participar do clubinho desses caras aí conselheiros pro resto da vida dele, ele vai ter que respeitar os conselheiros agora. E se tem alguma coisa que esses presidentes aí aprenderam a ter medo, é dos conselheiros que fazem as eleições que elegem os caras. E isso eu vi com meus próprios olhos, tá? Eu vi, isso eu vi. Eu não vou citar o case, era na época do Portugal Gouveia, eu estava lá. E eu vi em que nível um conselheiro vitalício conversa com o presidente. Então não é brincadeira. Os conselheiros pedirem aí a renúncia do Júlio Casares, é possível sim o Casares renunciar. O Casares, ele vem a público hoje, num dia que ninguém esperava. Você esperava o Casares hoje vindo a público? Ele veio, deu a cara a tapa, respondeu todas as perguntas dos jornalistas que não têm muitas vezes rabo preso com o Júlio Casares, e ele responde tudo assim com tranquilidade. O que isso quer dizer? Ele fala de uma renovação, ele fala da manutenção do Crespo, ele fala também do Carlo Magno virando CEO, que agora ele manda em todo mundo, manda no Rui Costa, manda no Muricy, ele é a grande repaginada, ele é a grande esperança. Então ele traz uma propriedade nova para ele poder justificar para nós e também para os conselheiros do São Paulo que ele não precisa pedir a renúncia, que agora o São Paulo será outro. Então, meus amigos, eu só deixo para vocês uma mensagem. Já falei as notícias, agora a mensagem é: o Casares não é bobo. Ele sabe que ele vai ter que melhorar. Ele sabe que ele vai ter que fazer mais agora. Agora tá a torcida organizada indo fazer protesto contra ele. Nós, torcedores, estamos fazendo protesto contra ele. Os conselheiros começaram a fazer protesto contra ele, jogadores e técnico e mais a galera está aí fazendo protesto contra o Casares. Então ele não é bobo, ele sabe que ele vai ter que dar uma resposta imediata e agora acabou a palhaçada no São Paulo. Um sinal que acabou é a manutenção do Crespo, que o Casares fala que está participando das reuniões de planejamento para o ano que vem. Agora, a palhaçada vai ser a não renovação com o Luiz Gustavo, e aqui é um problema porque ele já está velho, não precisa renovar para ganho técnico, só pelo caráter, e aí não faz sentido renovar, mas a demissão do Crespo. Essa aqui é problemática e eu acho que vai vir. O que você acha? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!